Olá, tudo bem? Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E vamos agora à nossa segunda aula do módulo Anglicanismo no Brasil, a história da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O tema dessa aula é o período dos bispos Kinsolving, bispo Thomas. Para esta aula, eu utilizei o material da aula anterior, né? Mais uma vez, o livro A Igreja Militante do Duval, assim como também o livro do Oswaldo Kichhofer, Notas para a História da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E, para abordar a história da missão japonesa, usei o livro da reverenda Carmen Kawano, né, sobre João Ito. Vida e obra do missionário. Né? Vamos lá. Aqui temos o clero reunido no concílio da Igreja Episcopal Brasileira em 1906. Temos agora um bispo e um clero, não é? Reunidos em torno dele. Surge assim o distrito missionário. O que era uma ação vai ganhar progressivamente organicidade, vai se tornar parte da ação missionária, vai ser assumida como parte da ação missionária da Igreja Americana. E dentro desse sentido, o status de missão parte agora, sobe, no sentido de ser assumido por essa igreja como um distrito missionário dela. Daí aquelas relações de acordos e concordatas. E o que é que isso muda? Ela vai ser transferida as suas atribuições, as suas responsabilidades para o Conselho de Administração das Missões. E aí havia um problema. A missão norte-americana do Brasil era vista, encarada como uma igreja estrangeira dentro da igreja americana. E aí é estabelecido, para lidar com esse conflito, o memorial à Convenção Geral. E o distrito, ele é assumido no ano de 1907. E a partir de 1907, a igreja, essa missão, passa a ser parte, é assumida como distrito missionário da Igreja Americana. Vamos fazer uma pausa e ver uma experiência muito rica da nossa igreja, que é a Igreja Evangélica Amazonense. O reverendo Marcos Carver era um pastor metodista. Ele é abandonado por sua denominação, não é? Ele recebia aportes financeiros e também institucionais para sua missão, e a determinado momento isso deixa de existir. Dentro disso, ele cria uma missão chamada Betesda, em que desenvolve uma ação interdenominacional e usa a liturgia anglicana. Essa experiência faz estabelecer um contato entre o bispo Kinsolving e o reverendo Marcos Carver, no sentido de uma aproximação. E é enviado, inclusive, um exemplar do livro de oração comum. Mas essa
essa aproximação não frutifica. Há um malogro, né, na aproximação com a igreja episcopal. E, por conta disso, essa missão ela continua mais isolada e sem organicidade. Interessante também a gente ver que nesse período, né, o seminário teológico começa a funcionar. Mas há problemas de sustentabilidade. Ele é fechado em 1908. Ele tinha sido aberto em 1903 e fecha em 1908. Mas, em 1912, é fundado o Colégio Cruzeiro do Sul, tão importante na formação de jovens, e refundado o seminário. Novas ações missionárias. Vamos ver que o William Brown o reverendo William Brown inicia em 1908 trabalho no Rio de Janeiro, né? A Missão do Redentor, né? Depois Paróquia do Redentor e depois Catedral do Redentor. Em 1910, inicia um trabalho também na Capela da Trindade, né? No Meier. Hoje, Paróquia da Trindade. Em 1921, inicia um trabalho, iniciado também um trabalho na Baixada Santista, por José Orton. José Orton é muito importante no desenvolvimento desse trabalho aí na região de Santos e imediações. E, agora com destaque, o início do trabalho entre os japoneses realizado por João Yosoji Ito. A memória dele é lembrada no dia 7 de agosto, no calendário do ano cristão. Aqui temos uma imagem do reverendo João Ito, né, em que ele desenvolve a missão entre japoneses. A missão japonesa. João Ito, ele é um homem que foi salvo das profundezas do mar. Ele faz um curso para a marinha mercante e sofre um naufrágio. E, no naufrágio, ele pede a Deus que o salve. Caso ele seja salvo, ele se coloca no serviço de missão, de servir a Deus. Ele é salvo e ele é batizado em 1910. Faz o seminário anglicano no Japão e lá deseja, através de informações, ele sabe que existe colônia japonesa no Brasil, ele ir em missão para o Brasil. Num intervalo entre a missão do Brasil, ele faz uma experiência nos Estados Unidos, né, onde ele trabalha, consegue algum pouco recurso para a viagem ao Brasil. E ele chega ao Brasil, não é, ao Rio de Janeiro. E, no ano de 1923, presta o primeiro culto entre os japoneses, em São Paulo. No mesmo ano, em 27 de março, tem a primeira visita missionária a uma colônia de imigrantes, em Registro, São Paulo. Ele mantém contato com a Igreja Episcopal Brasileira, através de uma carta de apresentação dos bispos do Japão, e com a capelania inglesa, na América do Sul. No mesmo ano, 23, ele encontra o bispo Kinsohi, em São Paulo, e uma paróquia em Pelotas assume a missão japonesa. Olha aqui uma foto da missão, né, entre anglicanos japoneses, na então St. Paul Church, né, a capela inglesa em São Paulo. A primeira visita episcopal
de Linksolving é em 25. E a ordenação dele a diácono em 26, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa experiência cria uma nova vertente. Se junta o trabalho, né, da presença anglicana através das capelanias, a ação missionária dos americanos e agora também se junta a ação missionária entre os japoneses, através de João Ito. Nos últimos anos do episcopado, é enviada à Câmara dos Bispos da Igreja Americana um pedido para a ordenação e sagração de um bispo sufragâneo. O Departamento de Missões e o Conselho Nacional apoiam o pedido e indicam o nome do reverendo William Matthews Merrick Thomas. Thomas é eleito em 25 e no dia 28 de dezembro do mesmo ano, 1925, ele é sagrado na Igreja de São Paulo, em Baltimore, nos Estados Unidos. A presença, né, a escolha do reverendo, então reverendo Thomas, para bispo, cria em torno do clero uma certa frustração, porque se esperava que fosse escolhido um brasileiro, né? E isso vai fazer com que cresça entre a igreja, a missão, né, o Distrito Missionário Brasileiro, o desejo de ter um bispo de origem brasileira. E aí a gente vai ver aqui o período Kinsolving também, né? E o desenvolvimento dessa ação, desse período, e de como há um crescimento orgânico e substancial, né, entre os anos primeiros, de 1898, e o último ano, de 1925. Vamos agora falar sobre o período do reverendíssimo William Matthews Merrick Thomas. O seu episcopado foi marcado pelo caso Salomão Ferraz. É interessante a gente ver esse caso porque ele demonstra como as relações, né, de tensão em grande parte, da falta, às vezes, de habilidade e compreensão dentro de determinado período histórico. E de como aquilo que era um problema à época, hoje é algo natural entre nós, dentro do sentido da nossa diversidade, mas que na época criou muitos problemas. Vamos ver quem era Salomão Ferraz. Ele era filho de uma austera família presbiteriana. Saiu de sua igreja por razões doutrinárias, né? Ele não aceitava, por exemplo, a ideia de rebatismo. Em 1917, ele é confirmado pelo reverendo Kinsolving e é formalizada a sua postulância às Sagradas Ordens. É ordenado a diaconato, em seguida a presbiterato, e ele cria a Irmandade de Santo André. E aí a gente vai ver que isso vai, a partir daí, criando a tensão na Igreja Nacional. Quando ele publica A Fé Nacional, em 1932, em que ele levanta uma série de controvérsias sobre o papel da Igreja Episcopal Brasileira no cenário nacional. O reverendíssimo Bispo Thomas lamenta a publicação do livro e a criação de possíveis controvérsias através desse livro. O que é que o reverendo Ferraz defendia? Ele defendia abertamente a transfiguração eucarística, usava o nome missa para os cultos e criou formas alternativas de liturgia, sem autorização, claro, do bispo. E uma delas era a liturgia do Sagrado Coração de Jesus.
E isso, dentro de uma missão e de um perfil de uma igreja, não é? Que vem de uma mentalidade protestante, não é? Em que havia todo o embate com a igreja católica romana local, vai criar uma série de problemas internos à igreja. Muitos vão chamar Ferraz, né, de católico, papista, né, e pedir que essas questões sejam resolvidas logo, porque isso cria uma polêmica dentro da igreja. Além do que, ele defende nesse livro também a preocupação da igreja com as causas sociais. Hoje plenamente aceita entre nós, mas na época criava uma série de problemas. Assim como também ele colocava a necessidade de uma autonomia da igreja, que a igreja fosse autônoma, desligada da igreja americana. E isso também criava entre os missionários polêmicas. O reverendíssimo Thomas, o bispo, recomendou que não se usasse sua liturgia de missa. O reverendo Ferraz diz que iria obedecer, mas desobedece logo em seguida. Ele decide entregar a capela do Salvador, com um documento assinado por ele. Mas aí ele volta atrás e diz que somente a junta paroquial é que tem soberania para retirá-lo, e fica lá na igreja, na capela do Salvador. O bispo Thomas, então, envia o reverendo Teodoro Pita para mediar o conflito e outros reverendos para assumirem a capela, mas o reverendo Ferraz e a junta se recusam a aceitá-lo. E isso é desobediência aberta. Em 3 de junho de 1936, a comissão permanente, que é o Conselho Diocesano, comunicou ao bispo que o reverendo Ferraz abandonou a igreja episcopal. A Irmandade de Santo André, criada por ele, posteriormente a Ordem de Santo André, assume a continuidade do trabalho da capela e a manutenção do novo pároco. Né? A capela e o pároco, posteriormente, entram na Igreja Católica Livre, ou seja, a Irmandade de Santo André, que depois vira a Ordem de Santo André, continua com Ferraz e mantém esse trabalho lá com ele. Vamos dar alguns sodalícios, né? Aí a Irmandade de Santo André, a Federação das Auxiliadoras, a Legião da Cruz, a União da Mocidade Episcopal. No livro de oração comum, vemos aqui a influência da questão cerimonialista, incendiada pelo reverendo Ferraz, né? E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Nesse sentido, o Concílio de 1933 recomenda o afastamento das práticas e costumes litúrgicos não autorizados. Em 1945, o bispo Thomas autoriza a revisão da edição do livro de oração e uso. Em 1949, a Convenção Geral autoriza o uso do livro brasileiro. Pois bem, temos agora a necessidade de um episcopado nacional, de eleger um brasileiro para o episcopado. A igreja se sente madura o suficiente para esse passo. No concílio de 1934, é redigido um memorial para que o bispo Thomas pedisse à Câmara dos Bispos da Igreja norte-americana um bispo eleito entre o clero nativo, entre os brasileiros. Em 1936, há um pedido para que seja eleito um bispo sufragâneo entre o clero nativo. Os trâmites legais, né, dessa reivindicação acontecem.
e o processo de escolha se dá. É escolhido Atalício Teodoro Pittan, e ele é sagrado no dia 21 de abril de 1940, na Catedral da Santíssima Trindade, em Porto Alegre. Vamos aqui a alguns álbuns de fotos. O reverendíssimo Atalício Teodoro Pittan, né? Primeiro bispo brasileiro. Aí o bispo Thomas e a sua esposa, a senhora Sara. O bispo Thomas, junto ao reverendo Ito, com imigrantes japoneses. Aqui a colônia em TT, atual Pereira Barreto. Bispo Thomas também ao centro, em 35, junto com a missão japonesa. Aqui a paróquia de Santo André, Pereira Barreto, né? Há celebrações, eu acredito que ainda hoje, em japonês. E a histórica paróquia de Cristo Rei, em Registro. Observem como ela tem, não é uma igreja, mas tem traços da arquitetura japonesa, né? Ele foi o primeiro templo inaugurado em 29, resultado do árduo trabalho missionário do Arceriago Yasoji Ito, na colônia de imigrantes japonesa de Manga Larga. Aqui termina a segunda aula e vamos aprofundar na terceira aula a questão da luta pela autonomia e de como a Igreja do Brasil ela vai se fortalecer e se constituir na 19ª província da Comunhão Anglicana. Até lá.